Olá, campeões mais que vencedores. No livro de Atos, capítulo 28, a partir do versículo 1, diz assim: Estando já salvos, soubemos então que a ilha se chamava Malta. Os indígenas ou os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, pois acenderam uma fogueira e nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas ou os bárbaros viram o réptil pendente na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas, tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar de cama, enfermo de febre e disenteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, viram também os demais enfermos da ilha e eram curados. Estes nos distinguiram com muitas honrarias e, ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. O que fazer quando somos surpreendidos por problemas? O que fazer quando as coisas não saem como esperamos? O que fazer quando alguma coisa acontece que nós não buscamos, quando nós nos deparamos com situações adversas? O que fazer quando fazemos paradas obrigatórias por forças das circunstâncias? No contexto desse texto, o apóstolo Paulo está sendo levado como um prisioneiro a Roma para se apresentar diante do imperador. Mas em um dado momento, Paulo recebe uma palavra de conhecimento e ele vai e diz: eu vejo que essa viagem será incômoda. Mas o responsável pelos prisioneiros, ele prefere dar ouvido ao capitão do navio, porque este entendia de mar, este entendia das estações, do tempo, do clima e entendia a respeito do navio. E em um dado momento da viagem veio um vento norte. E esse vento norte mudou completamente o clima e a situação naquela viagem, porque transformou-se uma grande tempestade, ou seja, aquele momento que estava tranquilo se transformou numa grande tempestade. E em um dado momento, nós vamos ver que Paulo se levanta num momento em que todos estavam apavorados, inclusive Paulo já havia perdido o ânimo, mas ele se levanta para dizer: não tenham medo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, esteve comigo e disse que ninguém vai morrer, somente o navio que vai se perder. Presta bem atenção o que Paulo disse. Paulo disse: o anjo de Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, ou seja, o anjo do Senhor a qual eu pertenço. Paulo sabia a quem ele pertencia. Você sabe quem é o seu dono? Você sabe a quem você pertence? Paulo sabia que ele pertencia a Deus. E ele se levanta para dizer que ninguém iria morrer, só o navio que ia se quebrar. Imagine dizer isso em alto mar, aonde você não vê terra à vista, só vê a tempestade, só vê o mar, e aí tudo escuro, não vê nem céu, não vê estrelas, não vê nada. E se levantar alguém para dizer: ninguém vai morrer, só o navio que vai se quebrar. Muito bem, em um determinado momento o navio encalha, e aí o navio quebra. E quem sabia nadar, nadou até uma certa ilha. Quem não sabia, utilizou-se das madeiras do navio como boia e chegou até a ilha. E realmente ninguém morreu. Ninguém morreu. E ao chegar naquela ilha, os habitantes daquela ilha prepararam uma fogueira para receber os tripulantes do naufrágio. Muito bem.
E aí, o que fazer quando somos surpreendidos por problemas? Porque tem época na nossa vida que os problemas vêm de turma, um atrás do outro, vem tudo de uma vez. O que fazer? Paulo, ele sai de uma tempestade e agora o navio se arrebenta e eles agora estão sendo recebidos numa ilha pelos moradores daquela ilha que acenderam uma fogueira para recepcionar os náufragos. O que fazer quando somos surpreendidos por problema? Primeira coisa, quando você for surpreendido por problemas, ajunte gravetos. Nada de chorar, nada de ficar reclamando, nada de ficar resmungando, nada de praguejar, nada de encher a cara. Ajunte gravetos. Paulo podia dizer: eu sou apóstolo, eu sou pastor. O outro diz: eu sou diácono, eu sou ministro de louvor. Quem sou eu para ficar lidando com essa situação? Mas Paulo não. Paulo, ele ajuntou gravetos. Ele foi ajudar aqueles que os recepcionaram, ajuntando gravetos para manter o fogo aceso. Para manter o fogo aceso. Marcos Witt, no seu livro O que Fazer com esses Músicos, ele vai contar a própria experiência que ele teve. Que uma certa feita o pastor da igreja que ele estava congregando o chamou e o colocou como levita, como ministro de louvor de tempo integral. E num dos primeiros dias que ele estava trabalhando como ministro de louvor de tempo integral, o zelador daquela igreja, ele não pôde estar. Alguma coisa aconteceu que ele não pôde estar. E o pastor pediu que o Marcos Witt, o ministro de louvor, fosse limpar os banheiros. E ele foi e respondeu: pastor, eu não estou aqui para limpar banheiros, eu sou ministro de louvor. Muito bem, o pastor não falou mais nada. Em um dado momento, o Marcos Witt vai no banheiro mais tarde e ao chegar ao banheiro, qual é a cena que ele se depara? Ele se depara com a cena do seu pastor, com a cara no vaso, limpando o vaso no banheiro. E aí o Espírito Santo fala no interior de Marcos Witt: se você não serve para limpar banheiro na minha casa, você não serve para ser ministro de louvor na minha presença. Então atenção, músicos, eu indico você a procurar adquirir esse livro do Marcos Witt, O que Fazer com Estes Músicos. Ajunte gravetos. Vamos aprender com o apóstolo Paulo a juntar gravetos. Tem muita gente dizendo: eu sou pastor, eu sou apóstolo, eu sou diácono fulano de tal, eu sou ministro de louvor, eu não limpo cadeira, eu não limpo banheiro. Ah, meu irmão, quantos estão dizendo: eu não corro risco de me ferir? Sabe, eu não estou acostumado com isso, eu não sei fazer isso, eu vou ficar daqui intercedendo, eu vou ficar orando. Ei, ajuntar gravetos significa trabalhar, ajuntar gravetos significa assumir e desenvolver tarefas, e muitas dessas tarefas não têm às vezes nada a ver com o seu chamado, mas faz parte, por mais simples e humildes que essas tarefas sejam. Quando as coisas não saírem da maneira que você espera, quando você for surpreendido por problemas, ajunte gravetos. Ei, ajude a manter o fogo aceso, ajunte gravetos. Quando o diabo pica alguém, quando o diabo morde alguém, ele libera o veneno do medo, ele libera o veneno da rejeição, ele libera o veneno do comodismo, ele libera o veneno do desânimo, ele libera o veneno da decepção, da traição e da solidão. Então, queridos, quando você for surpreendido por problema, porque Paulo, ele ajuntou gravetos, e ao ajuntar gravetos, ele é picado por uma cobra, e a cobra fica agarrada na mão dele. Quando você for surpreendido por problemas, ajunte gravetos. Qual é a solução quando você for picado numa situação? Quando você for picado no teu chamado? Quando você for picado na sua família? Qual é a solução? Sacuda o problema no fogo. Sacode o problema no fogo. Sacode a víbora no fogo e siga em frente. O apóstolo Paulo, ele ajuntou gravetos e ao ser picado por uma cobra, ele
sacudiu a cobra no fogo. O que fazer quando somos surpreendidos por problemas? Não responda às críticas. Isso, não responda às críticas. Começaram a dizer: esse homem é um homicida, esse homem é um pecador, porque ele sai do mar e agora a justiça não quer deixar ele viver por causa de que uma víbora havia picado ele, estava pendurada na mão dele. E começaram a fazer críticas, começaram a conjecturações em relação à vida do apóstolo Paulo. E o texto é bem claro em dizer que eles ficaram esperando por muito tempo, esperando que Paulo viesse a cair doente, a cair morto, a cair enfermo. Aleluia! Entenda o seguinte: há pessoas que vão te julgar por causa dos desastres que vieram contra você. Há pessoas que vão te julgar por causa de situações que surgiram contra a tua vida. Mais cedo ou mais tarde, estas pessoas vão reconhecer que Deus é na tua vida. Não responda às críticas. Marta e Maria. Maria estava aos pés de Jesus, conversando ouvindo os ensinos de Jesus. Marta estava na cozinha e Marta vem e fala com Jesus: Senhor, tu não se importa que Maria venha me ajudar, né? Porque eu estou aqui preparando uma refeição. E Jesus vira para Marta e diz: Marta, Marta, você estás afadigada e cansada, e Maria escolheu a melhor parte. Querido, não responda às críticas. Quando criticarem você, não responda às críticas. Maria não se defendeu de Marta, muito pelo contrário, foi Jesus quem defendeu Maria. Saiba a quem você pertence. Paulo sabia a quem ele pertencia. Quando você sabe a quem você pertence, você sabe que quem é o teu dono vai te defender, vai te socorrer. Ei, acusações injustas doem muito, verdade, mas não guardem mágoas, não pague na mesma moeda, continue servindo, continue ajuntando gravetos, continue abençoando naturalmente, porque eles vão mudar de ideia. A mesma boca que disse que Paulo era um homicida, que Paulo era um pecador, foi a mesma boca que disse: Ele é um Deus, Ele é um Deus. A mesma boca que está te acusando, a mesma boca que está criticando a sua vida, será a mesma boca que vai dizer: Deus é com ele, Deus é com ela, ele é um homem de Deus, ela é uma mulher de Deus. O que fazer quando somos surpreendidos por problemas? Socorra ao próximo. Isso mesmo, socorra ao próximo. Versículo 8 vai dizer o seguinte, que o apóstolo Paulo, além de ajudar a acender, a manter o fogo aceso e não responder às críticas, ele agora é recebido na casa de um homem que era o principal daquela ilha, por nome Públio. Ele e seus companheiros ficaram 3 dias lá, mas o pai de Públio adoece. O pai de Públio está com febre e com desinteria, e Paulo vai agora socorrer o pai de Públio. Em qualquer lugar, querido, você vai encontrar pessoas com necessidades que você pode suprir. Pedro e João estavam indo ao templo para orar e no meio do caminho se depara com um homem coxo que estende a mão pedindo uma esmola. E Pedro responde o seguinte: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, em nome de Jesus o Nazareno, eu te digo, levanta e anda. E aquele coxo levantou, andou, entrou no templo, saltando pela primeira vez. Louvado seja o nome do Senhor. Saiba que aquele que pertence a Deus tem alguma coisa que o outro vai precisar, vai necessitar. Então socorra o seu próximo, porque você tem algo que ele necessita. O pai de Públio, depois que Paulo ora por ele, é curado. Então agora os enfermos daquela ilha são trazidos a Paulo e
Todos foram curados. O que fazer quando somos surpreendidos por problemas? Socorra o próximo, socorra o próximo. Quais serão os resultados de você ajuntar gravetos, manter o fogo aceso, sacudir o problema no fogo, não responder às críticas e socorrer o próximo? Quais serão os resultados? Primeiro, você será honrado. O versículo 10 de Mateus 28 vai dizer que estes homens foram honrados e estes nos distinguiram com muitas honrarias ou com muitas honras. Resultado, você será honrado. Você terá recursos. Versículo 10. E ao embarcarmos, puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. E, aleluia! Meu querido e minha querida, os resultados de você ajuntar gravetos, os resultados de você manter o fogo aceso, de não responder às críticas, de socorrer ao próximo, é que você vai sair da situação que está, cheia de recursos, com os recursos que você precisa. O que fazer quando somos surpreendidos por problemas? Você precisa juntar gravetos, você precisa manter o fogo aceso, não responder às críticas, sacudir o problema no fogo, socorrer ao próximo, e você vai ter como resultado prosseguir a sua viagem. Paulo tinha que ir para Roma e agora ele está parado numa ilha, e o versículo 10 vai dizer: puseram a bordo as coisas que nos eram necessárias. Versículo 11, passados 3 meses, partimos em um navio de Alexandria que hibernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux. Ou seja, prosseguiram viagem. Querido, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Você vai ter como resultado prosseguir viagem, será honrado, terá recursos e prosseguirá a sua viagem até o seu destino. Você tem um destino. Agora aprenda e entenda: a mão que saiu cheia de recursos foi a mão que ajuntou gravetos. A mão que saiu cheia de recursos foi a mão que curou os doentes. A mão que saiu cheia de recursos foi a mão que foi picada. Aleluia! A mão que saiu cheia de recursos foi a mão daquele que pertencia a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então não tenha medo, porque o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem eu sirvo, a quem eu pertenço, está com você. E ele está dizendo: ninguém vai morrer, só o navio que vai se quebrar. Meu querido e minha querida, em nome de Jesus, quando você for surpreendido ou surpreendida por problemas, ouça esse conselho: ajunte gravetos, mantenha o fogo aceso, sacuda o problema no fogo do Espírito Santo e, em nome de Jesus, socorra ao próximo. Socorra ao próximo e você sairá com honra, você terá recursos e você prosseguirá a viagem ao teu destino. Deus abençoe a sua vida. Graça e paz. Amado, se essa palavra falou ao teu coração, compartilha com alguém, deixa aí o seu comentário, aperte o sininho, se inscreva em nosso canal. Deus abençoe, meu muito obrigado.